Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e realizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, com a colaboração de diversas instituições dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O Congresso tem como objetivo promover o debate e a reflexão sobre a aplicabilidade da ciência do solo nas suas diversas áreas de conhecimento. O tema central desta edição, Ciência do Solo, para que e para quem, foi definido com o objetivo de reduzir o distanciamento entre as informações geradas pela ciência do solo e seus potenciais usuários. Neste congresso serão realizadas conferências, simpósios, minicursos, excursões técnicas e apresentados trabalhos científicos, tendo como público-alvo pesquisadores, extensionistas rurais, professores, profissionais liberais e estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, ligados à ciência do solo e áreas afins, além de instituições públicas e privadas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão rural, que atuam no território brasileiro e em outros países. A comissão organizadora agradece o apoio das instituições a seguir nominadas: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agradece também o patrocínio das seguintes instituições e empresas: Fundação AgriSUS, Mosaic, Itaipu Binacional, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Agência Nacional de Águas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, Cicobi Credisc. Também agradece o apoio dos profissionais das seguintes instituições: Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Universidade Federal da Fronteira Sul, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal de Pelotas, Universidade do Oeste de Santa Catarina, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Fundação Universidade Regional de Blumenau, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal de Santa Catarina, Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina e Analise Assessoria Agropecuária. Convidamos para subir ao palco o presidente da comissão organizadora do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, senhor Ivan Luiz Iribacic, e o presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, senhor Gonçalo Signorelli de Farias, anfitriões desta noite, para receber as autoridades que constituirão a mesa oficial de abertura. Convidamos o excelentíssimo senhor Ayrton Spies, secretário adjunto da Agricultura e Pesca, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Convidamos o excelentíssimo senhor Juarez Ponticelli, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Convidamos o senhor Luiz Gustavo Balena Pinto, superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina.
caso ele tenha chegado, ou se não, depois vamos pedir que encaminhe ele até a mesa. Convidamos o senhor Ditmar Zimati, diretor de Extensão Rural e Pesqueira da EPAGRE, representando neste ato o presidente da EPAGRE, senhor Luiz Ademir Hessmann. Convidamos o senhor Sérgio Luiz Gargione, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Convidamos o senhor Ladislau Martim Neto, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Queremos agradecer ainda as correspondências de felicitações, a coordenação deste evento e a presença das demais autoridades. Senador Cacildo João Maldaner, senador Paulo Bauer, Murilo Flores, secretário de Estado do Planejamento, deputado federal Rogério Peninha Mendonça, deputado federal senhor Valdir Colato, deputado estadual José Milton Schaeffer, Dirceu Dresch, excelentíssimo deputado estadual de Santa Catarina, Jurandir Teodoro Gugel, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina, reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor Antônio Eronaldo de Souza, reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora senhora Roselane Neckel, Guilherme Rupp, gerente de Pesquisa e Inovação da EPAGRE, nesse ato representando o diretor de Ciência e Tecnologia e Inovação, senhor Luiz Antônio Palladini, Eduardo Medeiros Piazeira, diretor representante dos funcionários da EPAGRE, Paulo Roberto Lisboa Arruda, diretor de Administração e Finanças da EPAGRE, Edson Silva, gerente do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Alzo Cato, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, Júlio Zoé de Brito, presidente da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, José Walter Dresch, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, Neuto Fausto de Conto, diretor de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Antônio Roque Dechen, presidente da AgriSUS, e neste ato também representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor João Grandino Rodas. E Pavel Casarian, diretor da Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Brilha
A comissão organizadora do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo tem a honra de homenagear um profissional de cada divisão da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo pela relevante contribuição para o desenvolvimento da ciência do solo no Brasil. Pela divisão 1, Solos no Espaço e no Tempo, convidamos o senhor Humberto Gonçalves dos Santos para receber a sua homenagem. Para entregar a placa comemorativa, convidamos o senhor Sérgio Luiz Gargione, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Enquanto se aproxima o homenageado, nós vamos fazer um resumo do porquê da sua homenagem. Humberto Gonçalves dos Santos graduou-se em 1964 pela Escola Nacional de Agronomia, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ingressou na divisão de Pedologia e Fertilidade do Solo do Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agrícola em 1965. Concluiu seu mestrado em Ciência do Solo na Universidade de Cornell em 1977 e o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1987. Em seu trajeto profissional, foi membro de equipe e responsável em levantamentos de solos nos 4 cantos do Brasil, sendo pioneiro com a equipe na investigação de solos. Esteve presente na equipe que organizou a primeira reunião de classificação, correlação e interpretação de aptidão agrícola de solos, realizada no Rio de Janeiro em 1979, e em 9 das 10 RCCs seguintes. Deste evento surgiu a súmula da 10ª Reunião Técnica de Levantamento de Solos e outros documentos que, no seu conjunto, constituíram-se na base do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Desde 2001, se tornou o líder do projeto na Embrapa Solos e, nesta posição, conduziu a revisão para a 2ª edição do sistema, continuando nessa atividade até a publicação de sua 3ª edição em 2013. Para consolidar uma linha de pesquisa, em 2007, ingressou em um novo campo, reaplicando conceitos por ele formalizados de levantamento de solos associados a tecnologias digitais. Publicou com colegas da Embrapa Solos o Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mapeamento Digital de Classes de Solo do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, mais que o trajeto e a produção técnica e científica admiráveis, enaltecemos o ser humano Humberto, que com sua calma e seu espírito conciliador acalmou os ânimos acalorados e arrefeceu ímpetos belicosos nas reuniões para o desenvolvimento do sistema brasileiro. Como pesquisador, com seriedade e humildade, conduziu a equipe até a concretização do que hoje é um marco na pedologia brasileira, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E na homenagem a esse ser humano e profissional, representamos todos os que, da mesma forma, contribuíram para o vasto conhecimento sobre os solos brasileiros. Humberto Gonçalves dos Santos é o nosso homenageado na divisão 1. Convidamos José Augusto Laus Neto para que venha, em nome do homenageado, receber a homenagem, porque ele não conseguiu chegar a tempo. Sim. Pela divisão 2, Processos e Propriedades do Solo, convidamos a senhora Elke Jurandir Bran Nogueira Cardoso, neste ato representada pelo senhor Marco Antônio Nogueira, para receber sua homenagem. Para entregar a placa comemorativa, convidamos o presidente da SBCS, senhor Gonçalo Signorelli de Farias.
Elke Jurandir Bran Nogueira Cardoso possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo em 1964, mestrado em Agronomia, Fitopatologia pela Universidade de São Paulo em 1968 e PhD em Patologia de Plantas na Universidade Estadual de Ohio, Estados Unidos, em 71. Fez pós-doutorado em Microbiologia do Solo na Universidade Georg August de Göttingen, Alemanha, entre 1981 e 82. Atualmente é professora titular sênior de Microbiologia do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, no Departamento de Ciência do Solo. Leciona e orienta no curso de pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas da Exalc USP. Também é professora titular 1 e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas do Centro Universitário Vila Velha, no Espírito Santo. A professora Elke foi escolhida para ser homenageada por seus trabalhos em Microbiologia e Bioquímica do Solo, com destaque nos seguintes temas: rizobiologia, micorrizas, micro-organismos fixadores de nitrogênio, solubilização de fosfatos, rizobactérias promotoras do crescimento de plantas, tratamento de resíduos agroindustriais, adubos orgânicos, recuperação de áreas degradadas e biorremediação e avaliação risco ambiental por meio da ecotoxicidade terrestre, ou ecotoxicologia terrestre, melhor dizendo. A professora Elke enviou para a comissão organizadora uma mensagem que a comissão faz questão de registrar. Diz ela: hoje é um grande dia para mim e maior ainda seria se eu pudesse estar presente nessa abertura do 34º Congresso Brasileiro de Solo. Sinto-me incrivelmente honrada por esta homenagem, com a qual jamais havia contado e que nunca esteve presente em minha mente, nem mesmo em sonhos ou devaneios. Não me considero uma grande cientista, porém confesso que um dos maiores prazeres de minha vida vem sendo o constante aprendizado na área da ciência em geral e da biologia em particular. Sou grata porque me foi permitido continuar na vida de pesquisadora, mesmo após o período que é legalmente encerrado com a aposentadoria compulsória. Ainda hoje em dia, sinto o mesmo entusiasmo ao fazer novas descobertas ou receber ensinamentos sobre fatos por mim desconhecidos, como se fosse uma verdadeira revelação da grandeza e da sublime beleza que envolve o Ministério da Vida. E é dentro deste contexto que minha grande alegria está em acompanhar os alunos diligentes em sua labuta para atingir novos conhecimentos e observar o desabrochar dessas mentes para o surgimento de novas dúvidas, novas ideias e novas revelações. É ensinando que realmente a gente aprende a conhecer mais profundamente qualquer assunto através das dúvidas ou das contestações dos pupilos, fazendo-se um aprendizado conjunto entre aluno e professor. Ser capaz de despertar o interesse de mentes jovens, de observar seus questionamentos e suas soluções criativas, deve ser a maior recompensa do professor. Assim, para mim, o único sentimento que poderia tirar um pouco do brilho deste momento é o fato da minha impossibilidade de estar presente aqui para compartilhar com todos vocês a minha felicidade e gratidão e receber pessoalmente essa distinção. Confesso que quando recebi a notícia dessa homenagem, tentei de todas as maneiras transferir a data de minha passagem para voltar mais cedo da Alemanha, onde participarei do 5º Congresso de Microbiologistas Europeus, em Leipzig. Mas todos os esforços foram em vão. Que pena que não fiquei sabendo mais cedo, pois com certeza estaria aqui hoje. Mas o que supera tudo é saber que meus alunos e ex-alunos são amigos de verdade, que cultivamos um respeito mútuo e quase sempre uma grande afeição. Além de minha família, essa é também uma grande bênção de minha vida. Obrigada a todos vocês. Piracicaba, 30 de junho de 2013, Elke Jurandir Bran Nogueira Cardoso. Está aí a pessoa representante da dona Elke? Seu Gonçalo, não está aí? Eu diria... Convidamos o colega Milton da Veiga, da EPAGRE, para que receba em nome de dona Elke a homenagem.
Pela divisão 3, uso e manejo dos solos, convidamos o senhor Claudino Monegatti para receber sua homenagem. Para entregar a placa comemorativa, convidamos o diretor da IPAGRE, Dietmar Zimatti, que representa a entidade e seu presidente. Claudino Monegatti nasceu em Garibaldi, Rio Grande do Sul, em 1945. Graduou-se em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 72 e concluiu seu mestrado em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1998. Desde 1972, trabalhou como extensionista da Caresc e depois EPAGRE, aposentando-se em 2008. Sua principal dedicação foi como extensionista, difusor e adaptador de tecnologias e instrutor de cursos na área de manejo e conservação do solo, sendo responsável pela implantação e condução de áreas demonstrativas de sistemas conservacionistas de manejo do solo, no Centro-Sul Brasileiro de Manejo e Conservação do Solo para Pequenas Propriedades, no distrito de Marechal Bormann, Chapecó, denominado atualmente de Centro de Treinamento da IPAGRE em Chapecó, Santa Catarina. Desenvolveu várias atividades de adaptação de equipamentos para o manejo de adubos verdes e para o cultivo mínimo e plantio direto com tração animal. Promoveu a introdução e o estudo de novas opções de plantas de cobertura do solo para a região oeste catarinense. Durante suas atividades no Centro de Treinamento da IPAGRE em Chapecó, atendeu 45.209 visitantes em 1.159 eventos entre agricultores, técnicos e estudantes de todos os estados brasileiros e de 54 países dos 5 continentes, representando 191 instituições. Publicou vários boletins didáticos com destaque para o boletim A Ervilhaca e o Cultivo Mínimo em 1981. Em 1991, publicou o livro Plantas de Cobertura do Solo, Características e Manejo em Pequenas Propriedades, uma das obras mais completas sobre o assunto. Em 1996, através do Centro Internacional de Documentação e Informação sobre Cultivos de Cobertura de Honduras, esta obra foi traduzida para o espanhol. Atualmente, Claudino Monegatti desenvolve atividades como consultor técnico na área de agroecologia e manejo do solo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pela divisão 4, Solos, Ambiente e Sociedade, homenageamos o projeto de extensão universitária Solo na Escola, desenvolvido pelo Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Neste ato, representado pelo professor Marcelo Ricardo de Lima. Para entregar a placa comemorativa, convidamos o presidente do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Sr. Ivan Luiz Zili Bacic. A partir da constatação que no ensino fundamental e médio o tema solos é abordado de forma superficial e muitas vezes equivocada, após pesquisa junto a esse público para avaliar sua acolhida, criou-se em 2002 o projeto de extensão universitária Solo na Escola. Os resultados mostraram grande receptividade e a equipe se propôs a desenvolver material didático sobre solos, criar exposição didática com coleção de perfis de solos e desenvolver demonstrações, capacitar professores a compreender e ensinar o tema solos através de cursos de extensão, divulgar o tema pela internet e também participação em feiras de ciências. Até o momento, o projeto recebeu aproximadamente 10.500 professores e escolares, como também promoveu cursos de extensão gratuitos para professores, totalizando próximo a 1.100 participantes. A equipe publicou o livro O Solo no Meio Ambiente, direcionado especialmente para esses professores.
A grande aceitação pelas pessoas que visitam o projeto leva a equipe a crer que os objetivos propostos estão sendo atingidos, o que a estimula a dar continuidade ao mesmo. Este projeto recebe esta homenagem pela sua atuação destacada na educação em solos no Brasil. A equipe do Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná é agraciada pelo pioneirismo, pela organização e disponibilização de vários materiais informativos na página do projeto, constituindo-se importante fonte de consultas, pela capilaridade e capacidade de disseminação, inspirando e apoiando o surgimento de outros espaços, como o Solo na Escola da Exalc USP, e pelas conquistas no sistema de educação básica do Estado do Paraná, com o livro Paradidático de Solos, Mapa de Solos para Professores, entre outros. O Paraná é hoje o único estado em que se conseguiu avançar tanto na influência no poder público em relação a solos por várias razões, incluindo o solo na escola. Constitui-se num trabalho desenvolvido por uma equipe consistente e comprometida, razão pela qual está sendo homenageada pela comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Ciências do Solo. Concluídas as homenagens da comissão organizadora, convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o senhor Ivan Luiz Zilibacic, presidente do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Cumprimento o excelentíssimo senhor Ayrton Spies, secretário adjunto da Agricultura e Pesca, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador João Raimundo Colombo. Cumprimento também o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Juarez Ponticelli. Em cumprimentando essas duas autoridades, cumprimento as demais autoridades, componentes da mesa, e as demais autoridades aqui presentes, já nominadas pelo protocolo. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da comissão organizadora, agradecemos pela presença de todos. Sejam bem-vindos a Florianópolis, bem-vindos ao 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. A decisão de apresentar a candidatura de Santa Catarina para organizar o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo não foi fácil. O primeiro grande desafio para o Estado foi lançado em Fortaleza, por ocasião do 32º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, quando houve uma cobrança por ser o único estado das regiões sul e sudeste do Brasil que ainda não havia realizado esse grandioso evento. A partir dessa cobrança, o assunto passou a ser discutido seguidamente por quase 2 anos pela equipe de ordenamento ambiental da Epagre-Cirã, quando surgiram muitas dúvidas. Finalmente, o grupo considerou que era o momento do nosso estado assumir esse desafio. Levamos a ideia ao nosso gerente, que prontamente apoiou a iniciativa. Em seguida, discutimos o assunto com a diretoria da Epagre, que também nos incentivou e nos apoiou incondicionalmente a partir de então. O passo seguinte foi discutir o assunto com o Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Naquele momento, sediado na cidade de Lages, Santa Catarina, e presidido pelo professor Paulo Roberto Hernani. Nesta reunião, foi tomada a decisão de apresentarmos em Uberlândia, no 33ª edição do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, a nossa candidatura, pleito que foi aprovado pela Assembleia Geral. Começamos, então, a formar a equipe de trabalho, constituída por José Augusto Lau Neto, como secretário executivo e responsável pelas atividades socioculturais, Ronaldo de Ros como tesoureiro, Álvaro Simon na captação de recursos, Milton da Veiga e Paulo César Cassol como coordenadores das atividades técnico-científicas. O primeiro passo dado pela comissão organizadora foi a definição do tema central do Congresso. O distanciamento entre muitas das informações geradas pela ciência do solo e seus potenciais usuários,
a linguagem acadêmica frequentemente incompreensível pelos agentes da assistência técnica, extensão rural e demais potenciais usuários das informações. E o desenvolvimento de pesquisas que nem sempre contemplam as reais necessidades dos tomadores de decisão nos levaram a formular a pergunta: ciência do solo, para quê e para quem? Foram então convidados para fazer parte da comissão especialistas de diversas instituições de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, para coordenar as 15 áreas temáticas correspondendo às comissões da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, além de 4 coordenadores das discussões técnicas. Para compor a equipe das diferentes áreas, foram convidados diversos colaboradores, constituindo uma equipe de 94 profissionais de 16 instituições de ensino, pesquisa e extensão rural do sul do Brasil. Esta equipe foi responsável pela escolha dos temas e dos 53 palestrantes do Congresso, entre os quais 33 brasileiros, representando todas as regiões do Brasil, e 20 estrangeiros oriundos de 12 países diferentes. Também foi responsável pela avaliação dos quase 2.600 trabalhos submetidos por cientistas do solo de todos os estados brasileiros e de alguns países da América do Sul. Nesse momento, gostaria de parabenizar a todos pelo excelente trabalho realizado e agradecer pelo esforço, dedicação e comprometimento. Vocês foram ótimos e foi uma grande satisfação trabalhar com todos. Contamos ainda com o apoio fundamental da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, promotora do evento, que sempre esteve pronta a nos apoiar, dar sugestões e responder rapidamente às nossas inúmeras dúvidas. Adicionalmente, contamos com as sempre produtivas vindas do presidente a Florianópolis para acompanhar o andamento dos trabalhos. Como todos devem imaginar, uma das maiores dificuldades para concretizarmos o evento foi de ordem financeira, principalmente a incerteza sobre o número de participantes, pois a maior parte do orçamento provém das inscrições. Constatamos que está cada vez mais difícil a obtenção de apoios e patrocínios. Fizemos contato com mais de 100 instituições públicas e privadas, recebendo muitas respostas negativas, muitas vezes nem recebendo respostas. Pior ainda, muitas promessas feitas acabaram não sendo cumpridas. Desta forma, gostaríamos de agradecer a todas as instituições que contribuíram para o evento e pedimos a todos que valorizem cada uma delas que consta em nossos materiais. Queremos destacar também o incansável trabalho das nossas parceiras na organização do evento. Destacamos a parceria com a Projecta Eventos, liderada pelas bravas Sabrina, Ana Flávia e Ariana, com o Costão do Santinho, através da Mônica, Cleverson, Cristina, Adriane e Thaís. Foram as pessoas com quem a gente mais teve contato, mas gostaríamos de cumprimentar também e agradecer a toda a equipe do Costão do Santinho. A Mark Tour, através do Herbert, Carlos, Jussiara, Fernando e Jéssica. Muito obrigado a todos, vamos sentir saudades. Para completar a equipe de apoio, contamos com 43 voluntários, estudantes e profissionais, que estarão todo o tempo à disposição de vocês. Agradecemos a todos pelo entusiasmo e pela dedicação. Mais de 2.400 trabalhos foram aprovados pelos avaliadores, sendo que 2.050 serão aqui apresentados na forma de pôster. E com muita satisfação, informamos que até a última quinta-feira, já contávamos com aproximadamente 2.450 participantes, representando todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O maior número de participantes veio de Minas Gerais, seguidos por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Contamos com 41% de estudantes de graduação, 32% de estudantes de pós-graduação e 27% de profissionais. Cabe-nos destacar um número preocupante. Mesmo com o incentivo dado aos sócios da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo para participar do Congresso, contamos com a participação de menos de 30% de sócios no evento. Concomitante ao Congresso Brasileiro de Ciência dos Solos, está sendo realizada uma reunião do Comitê da União Internacional de Ciência do Solo para o desenvolvimento de um Sistema Universal de Classificação de Solos. Vários países estão também representados nessa reunião. Para concluir, convidamos a todos para um debate que possa conduzir a uma reflexão sobre como a pesquisa em ciências do solo pode realmente vir ao encontro dos anseios da sociedade,
Participem desse desafio, contribuindo para que seja reforçada a importância ambiental do recurso natural solo, considerando seu papel no desenvolvimento social e econômico do país. Obrigado e um bom congresso a todos. Anunciamos a chegada do deputado estadual José Milton Schaefer, de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Convidamos para o uso da palavra o senhor Gonçalo Signorelli de Farias, presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Tranquilo. Bem, boa noite. Ao saudar os componentes da mesa de abertura e os participantes deste 30º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, eu peço licença para iniciar estas breves palavras registrando, em nome do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, um sincero e amplo agradecimento à comissão organizadora deste tradicional evento, que a nossa sociedade promove desde a sua fundação, num distante 1947. Assim, na pessoa do Dr. Ivan Basic, quero cumprimentar a todos os integrantes pela excelência do trabalho realizado, tanto nas coordenações técnico-científica, financeira, de captação de recursos, de atividades socioculturais, quanto nas subcoordenações técnico-científicas, cujos integrantes mobilizaram também diversos colaboradores relacionados com as 4 divisões e as 15 comissões da estrutura da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, além, evidentemente, daqueles envolvidos com o programa de excursões técnicas que acontecerão na sexta-feira, totalizando essa equipe cerca de 96 pessoas comprometidas com o sucesso deste congresso. Eu quero registrar também um especial agradecimento à empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a nossa EPAGRE, cuja direção apoiou fortemente a realização do congresso aqui em Florianópolis, desde a sua propositura em 2011, colocando estrutura física e de pessoal à disposição das atividades de organização do evento. Naturalmente, também as instituições apoiadoras que viabilizaram recursos financeiros, logística e endosso merecem ser destacadas e já, evidentemente, o foram no pronunciamento do senhor presidente da comissão organizadora. E, na sequência, eu quero me referir ao fato de que há 26 anos, exatamente em 1987, portanto, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo iniciava a abordagem sociológica e antropológica da ciência do solo, ao eleger naquela ocasião, para o 20º Congresso em Campinas, o tema central, a responsabilidade social da ciência do solo, cuja sequência ocorreu em 1989, no 27º Congresso, lá em Brasília, com o slogan Solo e Qualidade de Vida. Esses 2 fatos servem para ilustrar as razões pela qual decidiu-se que o tema central desta edição seria, abre aspas, ciência do solo, 2 pontos, para quê e para quem? Isto é, este questionamento não surgiu ao acaso e foi proposital para dar densidade à trajetória de uma entidade científica como a nossa, que se tem sabido dar uma extraordinária contribuição ao avanço do conhecimento, da tecnologia
e das profundas transformações e da inovação, também sabe se posicionar politicamente nestes tempos de profundas transformações na sociedade brasileira. Que estes dias sejam muito proveitosos a todos, é o nosso desejo, e eu agradeço sinceramente a vossa atenção. Obrigado. Convidamos o diretor da IPAGRE, Dietmar Zimati, para falar em nome da entidade, representando o seu presidente, Ademir Hessmann. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento o nosso secretário adjunto da Agricultura, Ayrton Spies, representando nesse momento o governador do estado de Santa Catarina, o presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o senhor Vladimir, né? Gonçalo, né? O Bacic, nosso presidente da comissão organizadora, e em nome dele, todos os membros participantes da Comissão Central e as demais comissões temáticas de organização do evento, ao deputado Juarez Ponticelli, nosso presidente da Assembleia Legislativa, é uma honra poder estar aqui conosco, nosso representante da Embrapa, que está aqui conosco, né, e o professor Gargione, né, presidente da FAPESC. Para a EPAGRE, né, no momento em que nós propusemos, a partir dos nossos colegas, a realização do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo em Florianópolis, tornou-se um grande desafio. Um grande desafio porque ele traz no seu bojo uma necessidade de reacender uma chama que há muito nós acreditamos que ela foi se esvaindo. O estado de Santa Catarina, nos idos dos anos de 90, ele implantou um projeto de microbacias no solo, onde a grande ênfase foi justamente o trabalho de conservação, manejo, né, e recuperação de solo. Naquele momento, essa ação ela teve um impacto muito forte, porque ela foi decorrente das grandes enchentes que nós tivemos nos anos de 80 em nosso estado. E de lá para cá, o governo do estado, através de projetos apoiados pelo Banco Mundial, vem reiteradamente investindo fortemente na questão de uso, manejo e conservação do solo e água. Projeto Microbacias 1, Projeto Microbacias 2, teve seu início lá por volta de 2002, 2003, e mais recentemente, Projeto Microbacias 3, batizado carinhosamente Santa Catarina Rural, né, iniciando as ações a campo a partir do ano 2010. No entanto, por mais esforço que a sociedade e o governo catarinense têm feito nessa área, nós vislumbramos que parece-me que a gente acaba se acostumando com o tema uso, manejo e conservação do solo e água e acaba diminuindo a intensidade da prática dessas ações. E nesse contexto surge o Congresso. Ciência do solo para quê e para quem? Esse talvez seja o grande desafio, porque todos nós conhecemos as consequências do manejo inadequado do solo. Basta olharmos para o nosso meio rural, para as áreas urbanas, e, no entanto, a sociedade parece-me que ela fica um tanto quanto latente, observando os efeitos e as causas dessas práticas que não são adequadas e trazem reflexos no médio e longo prazo, e com isso o Congresso tem a responsabilidade de reacender a chama de discussão, mas principalmente do uso dessas práticas e do conhecimento que nós temos acumulado na academia brasileira no dia a dia da sociedade catarinense. Esse talvez seja o grande legado que esse Congresso possa deixar, e essa é a expectativa que nós, em Santa Catarina, temos com a realização desse evento. E para finalizar, gostaria de registrar aqui um grande reconhecimento de parte da diretoria da empresa, em nome do nosso presidente, Luiz Ademir Hessmann, à comissão organizadora, aos colegas que, de fato, arregaçaram as mangas e fizeram este belo evento aqui acontecer. São colegas que são da área da academia, das ciências de solo, e se comentava aqui no início, né, da abordagem, dizendo que é fácil a gente organizar um congresso do ponto de vista da área que nós dominamos e conhecemos. Analisar projetos, organizar câmaras, simpósios, conferências,
essa talvez seja a parte mais simples, mas quando você tem que trabalhar a questão financeira, a questão logística, a questão de organização, de infraestrutura, aí é que nós deixamos os nossos cabelos arrepiados, quando não muito, um pouco mais brancos e até muitas vezes caindo. Então nós temos um reconhecimento todo especial à comissão organizadora e a todos os nossos parceiros, sem os quais o evento não poderia ter se realizado. Um abraço a todos, é uma honra para a EPAGRE estar realizando esse congresso em parceria com a sociedade brasileira e esperamos que ao final do mesmo saiamos daqui com um sentimento de dever cumprido e ao mesmo tempo reanimados para retomar esse tema em todo o território nacional. Boa noite e obrigado. Convidamos o senhor Sérgio Luiz Gargione, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, para o seu pronunciamento. Desejo inicialmente cumprimentar todos aqui presentes e aqueles que ainda não estão nesse evento. Eu fiquei muito impressionado com os 2.400 inscritos. Então, meu boa noite a todos os alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores. Sem vocês, certamente, não faria nenhum sentido todo esse esforço que aqui foi realizado. Minhas primeira saudação, com permissão das autoridades maiores da mesa, vai para o Ivan Bacic, que, pelos números aqui apresentados, e eu acompanhei muito de longe, mas senti o grande empenho que um coordenador de um evento deve ter para poder fazer acontecer. Aquilo que foi dito aqui pelo meu colega da EPAGRE, a dificuldade, Dietmar, de poder... A gente não aprende isso na escola, nem na pesquisa, como organizar eventos dessa envergadura. Então, Ivan, muito parabéns. Eu sempre orgulho aqui para uma fundação como a FAPESC, poder aportar, mesmo que não no volume necessário, mas aportar algum recurso para esse evento. Saúdo o presidente da Assembleia, o deputado Juarez Ponticelli, sempre prestigiando os grandes eventos, e eu sei do seu desejo de sempre apoiar essa iniciativa, e junto com o deputado Juarez, eu cumprimento aqui o deputado José Milton Schaeffer, que também é membro do Conselho da Fundação. Boa noite, deputado. O meu colega e amigo Espias, que sempre dá todo o suporte a eventos dessa natureza, como secretário adjunto, e hoje aqui representando o nosso grande chefe, o governador João Raimundo Colombo. Quero dizer que a ciência e tecnologia no país, ela passa por uma grande reflexão, não só pelo fato de que ela merece mais recursos, e é isso que todo pesquisador precisa defender, mas também porque ela precisa chegar até aonde ela pode ser aplicada. E isso nós chamamos de inovação. Eu acho que nunca se falou tanto em qualquer lugar, num país como o nosso, que deseja ser mais desenvolvido, nunca se falou tanto quanto esses dias sobre a palavra inovação. E a área de ciências agrárias ou agricultura tem sido um exemplo mundial. Toda vez que se vê as estatísticas, a nossa participação na pesquisa no mundo não passa de 3%, quando medido por papers publicados, que na verdade não é exatamente o que nós desejamos. Mas quando se mede na área da agricultura, e aqui está o nosso representante da Embrapa, a Embrapa representa hoje talvez aí 20%, 18%, 20% de toda a pesquisa no mundo. Então,
eu queria, assim, com esse número, dizer que os senhores que aqui estão e as senhoras são já vencedores e já animados e já envolvidos nessa atividade que é de, ao mesmo tempo, pesquisar e fazer aplicação. Então, o tema do evento não pode ser mais sugestivo do que esse, né? Que é para quê e para quem. E nós estamos justo pensando, não só na área de ciências do solo, mas em toda atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, colocando essa pergunta, para quê e para quem. Eu queria aqui também dizer que em todo o país existem as fundações de amparo à pesquisa. Eu acredito até que alguns dos senhores já têm se beneficiado dessa possibilidade de financiamento. Nós somos em 26 fundações em todo o Brasil, representamos mais de 2 bilhões de investimento todos os anos, e mais recentemente essas fundações têm tido a responsabilidade de realizar parcerias com as várias agências nacionais, como CNPq, FINEP, para os próprios ministérios em geral, Ministério da Saúde, mas especialmente Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E um dos gargalos que nós identificamos, e eu falo aqui em nome do CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa no Brasil, cuja direção está sob minha responsabilidade nesse momento, como presidente, está justo na defesa de uma legislação muito mais apropriada para a nossa atividade. Há 2 anos isso foi apresentado no Congresso Nacional. Existe uma comissão especial que está tratando desse assunto, que é liderada pelo deputado Chalita de São Paulo, tendo como relator o deputado Cibá Machado, e que recentemente realizou uma série de audiências, e depois dessas audiências nós já temos encaminhado uma proposta de emenda parlamentar, uma PEC, que está recebendo as assinaturas lá no Congresso Nacional, uma nova lei de aquisições, que será a nova RDC, Regime Diferencial de Compra. Haverá uma nova lei também sobre a biodiversidade, que eu acredito que também atinge especificamente esse universo, e uma nova legislação da Lei de Inovação. Então, eu queria trazer essas notícias, que são bastante recentes, de agora, e esperamos que até o final do ano possamos ter pelo menos parte dessa legislação aprovada, o que vai facilitar enormemente a atividade do pesquisador. O Brasil esquece que fazer pesquisa não é a mesma coisa na hora de adquirir um equipamento ou um reagente, é a mesma coisa de comprar qualquer outro produto de prateleira. Esquece também que o controle excessivo é simplesmente custo, não agrega. Esquece que o maior custo da pesquisa está no pesquisador e não no equipamento que ele adquire, de modo que esses conceitos têm tido uma receptividade de todas as associações brasileiras que tem a ver com a atividade de pesquisa e desenvolvimento, e por isso nós temos essa expectativa e esse otimismo que possa haver essa contribuição da mudança da legislação que vai facilitar a vida de todos nós pesquisadores. Então, eu citei as fundações como um grande financiador e gestor de pesquisa no Brasil, mas gostaria de deixar essa boa mensagem e essa esperança de que possamos ter, com a ajuda especialmente de organizações como a nossa, CONFAP, CONSECT, Amprotec e todas as associações SBPC, ABC, possamos ter essas boas notícias até o final do ano. Um bom congresso a todos. Vocês estão num lugar privilegiado, numa ilha do sol e mar e de neve também, agora recentemente, e espero que vocês aproveitem ao máximo. Boa noite e muito obrigado.
Convidamos para uso da palavra o senhor Ladislau Martim Neto, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Muito boa noite a todos e a todas. Grande alegria estar aqui em Florianópolis, nesse evento do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Gostaria de iniciar cumprimentando o professor Ivan Bacic, presidente desse congresso, parabenizá-lo pelos números e pela grandeza do evento. Cumprimentar também o presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o professor Gonçalo Signolini. E, em nome deles, cumprimentar todos os membros da mesa e agradecer muito essa distinção à nossa Embrapa. A Embrapa, nesse ano, está comemorando 40 anos. Eu gostaria de imediato de agradecer aqui a Assembleia do Estado de Santa Catarina, em nome do seu presidente, Juarez Ponticelli, a homenagem que recentemente nos prestou, aqui uma sessão, e que eu tive a oportunidade de estar representando a empresa aqui em Florianópolis. Eu gostaria de brevemente dizer que para a Embrapa esse é um evento extremamente importante. A gente tem nos estudos, nas pesquisas relacionadas à ciência do solo, uma das principais carteiras de resultados. Haja visto os resultados alcançados na ocupação do nosso cerrado, um grande desafio. Então, uma satisfação estar aqui. Eu tive o privilégio também de ser recebido nessa sociedade e ser um membro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, atuando desde 91. Então, hoje, ocupando essa posição de diretor de pesquisa, grande alegria estar de volta, ver os amigos e ter essa agenda. Mas eu acho que é fundamental a gente fazer uma reflexão do que, principalmente para os jovens, o que significa a ciência do solo, o que significa o futuro da ciência do solo. Quer dizer, muito apropriado os temas para quê e para quem. Eu acho que a gente pergunta para quê é muito fácil de responder, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito de todos. Eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento, ele só faz sentido e o Brasil tem que ser um protagonista do desenvolvimento sustentável, um grande desafio, um imenso desafio. Eu acho que hoje a gente amplia consideravelmente a capacidade de produção de grãos, de carne, de diversos produtos ligados ao agronegócio, incluindo energia da biomassa, mas é fundamental que isso seja feito com o quê? Simultaneamente mitigando, atenuando os impactos ambientais. E esse é um formidável desafio para a pesquisa, para a inovação no nosso país, em todos os nossos biomas. Então, a Embrapa, que é uma empresa nacional, atuando em todos os biomas, com centros, com pesquisadores espalhados em todo o país, e atuando de forma integrada com as organizações estaduais de pesquisa, que a gente tem uma grande honra de estar aqui ao lado da IPAGRE, as universidades, a iniciativa privada, nossos produtores rurais. Essa é uma agenda fantástica e que o mundo está esperando do Brasil essa contribuição, tanto do ponto de vista de produtividade quanto do ponto de vista da sustentabilidade. E quando a gente olha para a redução no desmatamento, uma parte importante desse desafio, principalmente na região amazônica, está sendo vencido pelo povo brasileiro. Isso é uma vitória muito importante. A gente tem um ano com um recorde de produção de safra agrícola e com o menor índice de desmatamento da história da Amazônia. Isso é muito importante para a gente. Isso vai definir o que nós vamos ser no futuro. Nós vamos ser uma nação desenvolvida, usando a ciência, a tecnologia e a inovação para fazer diferença, ou a gente vai ser uma nação que vai continuar, em grande medida, tendo problemas ambientais. Muitos desafios nos esperam nesse tema. Eu acho que o Brasil, o mundo espera. Há uma possibilidade concreta de a gente está se tornando uma grande potência agrícola, uma grande potência na questão energética, e aí a biomassa é fundamental. A gente deve perseguir essa agenda. Temos um momento de alguma dúvida, mas não há dúvida no mundo que o caminho é pela sustentabilidade, e principalmente ser uma potência ambiental. Nós temos ainda mais da metade do nosso território protegido, com floresta, com sistemas protegidos, nosso Pantanal, nossa Amazônia. Então isso é um diferencial imenso. Que país tem essas condicionantes? Então, gostaria de, muito brevemente, estimular, inspirar essa juventude e a todos nós a responsabilidade da gente trilhar o caminho da sustentabilidade. E para ter isso, só com ciência, tecnologia e inovação. E muito trabalho integrado, somando nossos esforços. E nesse esforço é muito bem-vindo a cooperação internacional. Então, parabenizo aqui a comissão organizadora, também sei que temos 25 palestrantes estrangeiros, então uma decisão inteligente, a gente usar
trazer o que tem de mais avançado, de melhor no mundo, para incorporar e poder fazer diferença nessa terra. Então, eu agradeço muito essa possibilidade de estar aqui nessa mesa, representando a nossa Embrapa. Saúdo a todos e agradeço muito essa oportunidade. Boa noite. Convidamos para uso da palavra o deputado estadual Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu quero cumprimentar, em nome do nosso secretário adjunto, o SPIS, em nome do nosso querido Ivan e do Gonçalo, que é catarinense, adotado pelo Paraná, lagiano. Em nome dos três, permito-me saudar toda a mesa. Em nome do meu querido amigo e colega deputado Zé Milton, ele que é epagriano também, cumprimentar a todos os que participam desse 34º Congresso Brasileiro. Como nós demoramos para sediar, hein, Ivan? Com um catarinense na presidência da sociedade brasileira, eu não sei se nós é que tínhamos medo, Gonçalo, ou se a sociedade brasileira discriminava Santa Catarina, e nessa área não pode, até porque o grande número de presenças aqui é de mulheres, e falar em discriminar mulheres aqui é complicado. Eu poderia dizer que nós nunca assediamos, porque somos o único estado feminino do Brasil. É o único que tem nome de mulher, pelo menos, e de santa. Além de ter a nossa própria santa também. Mas se não foi discriminação, talvez, Ivan, fosse o peso da responsabilidade de assumir o comando de um evento como esse. E eu dizia para o Ivan agora que ele deve estar radiante porque estão faltando cadeiras aqui dentro. Bom para quem organiza um evento é quando você começa a ver o pessoal ficar de pé, como estamos vendo lá nos fundos. É claro que já um pouco desconfortáveis. Se vocês quiserem disputar, aqui na frente tem algumas ainda. Mas o importante é ver a casa cheia, um evento que ultrapassou a 2.500 inscrições, que vai ter oportunidade também, ao tempo que saúdo, a todas e a todos dos outros 26 estados, dos outros 25 estados e o Distrito Federal que aqui comparecem, e dos 19 países no total que têm suas representações aqui, ao tempo que saúdo a todos, em nome das 4 deputadas e dos 36 deputados de Santa Catarina, dizer que para nós, a Assembleia, deputado Zé Milton, sediar esse evento neste momento, e a Epagre, pela primeira vez, uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural estadual, capitaneando um evento desse porte, para nós vai ser importante pelo extrato de tudo que for debatido aqui durante a semana, porque na Assembleia Legislativa, meu caro secretário, nós estamos também num momento importante debatendo a revisão do Código Ambiental catarinense em face das alterações promovidas pela aprovação do novo Código Florestal Nacional. Aliás, Santa Catarina, e falo com muita alegria, perante uma plateia tão selecionada do meio, Santa Catarina foi vanguardeiro no intuito de melhorar e de dar segurança jurídica ao investidor, ao plantador, ao criador, ao agricultor, ao agronegócio como um todo, mas também mostrando uma preocupação com a sustentabilidade, com as gerações que nos seguem. Saímos na frente. Eu tive a oportunidade de presidir a entidade que congrega as 27 assembleias do Brasil e os 1.059 deputados estaduais, e o nosso Código Ambiental foi solicitado e virou referência em várias assembleias do Brasil, até que se pressionou o Congresso para que fizesse alteração. Agora, deputado Zé Milton, e essa é uma das 3 frentes de trabalho que elegemos, precisamos fazer adequação, senão vamos continuar gerando questionamentos, dúvidas, insegurança e acusação até
de despreocupação com as gerações futuras. Estamos com o estudo em fase de conclusão já, para no segundo semestre a Assembleia de Santa Catarina já poder votar essas alterações. E quero, desde já, Ivan, solicitar que tudo aquilo que for apresentado como contribuição aqui nessa área nos seja remetido através do deputado Zé Milton, que é um dos representantes, aliás, fazer justiça aqui e dizer, Ivan, que foi o deputado Zé Milton o responsável para que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também pudesse, de forma não tão generosa quanto gostaria, mas dentro das nossas limitações, também ser parceira nesse evento. E aí, deputado Zé Milton, levar daqui para lá, para que na alteração do código, na adequação do código que faremos agora no segundo semestre, possamos aproveitar a contribuição de um seminário, de um congresso tão importante, tão seleto, certamente com muitas contribuições que virão aqui dessa semana que vocês ficarão trabalhando. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bem o nosso estado. A equipe Ciran, se conversar bem com vocês, pode programar mais uma nevezinha para o Morro da Cambirela, né? Não sei se está previsto, mas por ser o fato de realizarmos pela primeira vez, quem sabe o time do Ciran aí vai cuidar disso, né? Porque agora, além das praias, vejam que nós estamos conseguindo avançar, conseguimos trazer o Congresso pela primeira vez, tivemos neve agora em quase 70 municípios, até aqui na praia, né? Então, certamente, se vocês conversarem bem com o pessoal do Ciran, talvez eles consigam, além de oferecermos essas belas praias aqui do Santinho e de toda a região, as mais de 100 praias da nossa capital, para depois do trabalho, naturalmente, porque a gente que vem para congresso, muitas vezes é incompreendido e até criticado, dizendo que a gente vai, nós especialmente temos uma dificuldade grande. Nós sabemos que vocês vêm aqui para trabalhar, mas não deixem de aproveitar também um pouquinho da nossa capital, do nosso estado. Sejam todos muito bem-vindos, parabéns ao Ivan e a toda a equipe EPAGRE que comanda esse congresso. Eu conheço a EPAGRE, conheci como filho de agricultores, que sou com muito orgulho, nesse modelo diferenciado que Santa Catarina é também na distribuição agrária. Nós somos um estado com modelo de distribuição, modéstia à parte, muito justo, é o modelo da pequena propriedade, onde a antiga Cares, que hoje é EPAGRE, teve um papel fundamental para a fixação da família do nosso agricultor no campo. Eu me recordo com muito carinho do trabalho das extensionistas, dos extensionistas, que, acima de tudo, além de levar uma informação técnica, de auxiliar a pequena propriedade a se desenvolver, a se autossustentar, levavam sempre uma palavra de esperança, de motivação, e foi isso que fez com que Santa Catarina pudesse construir um modelo tão justo, tão equilibrado. Por isso, faço esse reconhecimento também a toda a equipe EPAGRE, porque não estarei fazendo média com ninguém. Faço, sim, o reconhecimento em nome do nosso setor produtivo, em nome da sociedade catarinense. Sejam bem-vindos e bom congresso a todos. Para uso da palavra e a abertura oficial deste evento, juntamente com o presidente da comissão organizadora, nós convidamos neste momento o excelentíssimo senhor Ayrton Spies, secretário adjunto da Agricultura e Pesca, representando neste ato o governador do estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu quero primeiro cumprir uma missão muito importante designada pelo governador João Raimundo Colombo e transmitir o seu abraço a todos vocês. Ele não pôde participar aqui hoje por compromissos de agenda e com isso ele está consciente e pediu que eu viesse aqui representá-lo. Para mim é uma grande honra. Também trago uma saudação especial do secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues,
E, com isso, também quero cumprimentar a empresa EPAGRE, que é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, pelo brilhante trabalho que vem fazendo em prol do desenvolvimento técnico e científico da nossa agropecuária catarinense. Eu quero saudar de forma muito especial o presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Gonçalo, pela sua brilhante condução dos destinos da sociedade. Quero cumprimentar o Bacique. Bacique, você é um craque do nosso time, eu que sou ipagriano também, engenheiro agrônomo, e vejo que a competência da IPAGRE está expressada nos seus trabalhos. E aqui, através do Ivan, cumprimentar toda a equipe da comissão organizadora. Quero cumprimentar também o deputado Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia, e deputado dizer que esse é um momento muito importante do trabalho do Legislativo catarinense, quando nós estamos justamente harmonizando a legislação ambiental do Estado com o Código Florestal e principalmente, como você muito bem disse, deputado, da nossa busca da segurança jurídica para que o Estado possa trabalhar em harmonia com a natureza e com o desenvolvimento econômico. Quero saudar também o nosso colega Gargione, presidente da FAPESC, que tem um papel muito importante nisso que está sendo discutido aqui nesse Congresso. Justamente a pesquisa agropecuária e a sua função dentro do Estado, o direcionamento dos recursos, que é um objetivo fundamental do governo do Estado de Santa Catarina. Cumprimento também o Dietmar, que representa aqui o presidente Luiz Hesman, da IPAGRE, e também nosso colega da Embrapa, o diretor de pesquisa, que eu acho que nos últimos anos a nossa parceria Santa Catarina e Embrapa tem sido cada vez mais forte, e está aí o resultado de uma das melhores empresas de pesquisa do Estado, que é a IPAGRE, justamente porque trabalha de mãos dadas com a Embrapa. Senhoras e senhores, eu acho que pregar aqui sobre a importância do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo é desnecessário, porque parece pregar para convertidos. Mas eu, como engenheiro agrônomo, gostaria de conduzir só um pequeno raciocínio, que eu acho que é muito importante. A ONU acaba de anunciar que nós, no mês passado, atingimos, deputado Ponticelli, uma população de 7,2 bilhões de habitantes. Em 2050, deveremos ter 9,4 bilhões. Isso é 40% a mais. Só que o consumo de alimentos deverá crescer 75%, tomando como base o ano de 2010. Por que isso vai acontecer? Porque hoje ainda temos muita população do mundo, muitas pessoas indo dormir com fome. A ONU utiliza aquilo como eles chamam de a regra dos $8. Enquanto as pessoas ainda não ganham $8 por dia de renda em média, o que ganham a mais, o crescimento da sua renda vai ser prioritariamente gasto em alimentos. E quando nós olhamos isso, eu estive na África o ano passado 2 vezes, palestrando lá a convite da ONU para a União Africana. É triste ver, né, como um continente tem quase a metade da população passando fome ou se subalimentado. E eles gostariam muito de saber o que fez o Brasil, no lado de cá do Oceano Atlântico, para alimentar 200 milhões de habitantes e ainda ter um excedente de mais de 40% da sua produção para exportar para o mundo. Então eles querem aprender com o Brasil. E vão aprender, a Embrapa está lá fazendo um brilhante trabalho já, expandindo o nosso conhecimento para todo mundo. Então, na verdade, aonde que a ciência do solo entra nesse contexto? Primeiro, enxergar essa responsabilidade que nós temos de alimentar o mundo com sustentabilidade. E se nós olharmos, a produção de alimentos vem de um fenômeno fantástico da natureza, que se chama fotossíntese, que é responsável pela produção de biomassa, e essa biomassa produz grãos, produz raízes, produz frutos, produz carne, produz leite, através da conversão pelos animais. Mas essa fotossíntese só é viável, ela só funciona quando nós temos 3 elementos fundamentais. Deputado Zé Milton, quero complementá-lo também. Você que é agrônomo, certamente vai compreender o que eu digo. Vai depender da luz do sol, que felizmente o Brasil tem muito, que somos um país tropical.
vai depender da água, que felizmente nós estamos entre os maiores índices pluviométricos do mundo, e vai depender do solo. O solo que é a base, que é a mãe desse processo produtivo. E nós já fizemos muito mal para o solo no passado. Eu sou filho de agricultor, nascido lá em Itapiranga, e tinha muito prazer em lavrar com arado e bois, e me induziram a acreditar que as pedras cresciam. Depois eu fui ver que não eram as pedras que cresciam. Quando fui para o colégio agrícola, era o solo que estava indo embora. E disse muito bem o Dittmar, diretor da IPAGRE, o quanto nós já evoluímos. Nós conseguimos hoje fazer o plantio direto. Os nossos rios, que na década de 70 e 80 eram sempre vermelhos, eu não tenho nenhuma foto daquela época de costas para um rio onde não aparecia um rio vermelho atrás. E hoje nós já temos águas com menos argila em suspensão nessas águas. E podemos fazer muito mais, e devemos. O Brasil, como disse muito bem o nosso diretor da Embrapa, ainda tem um território bastante preservado. Se nós somarmos as unidades de conservação, que são administradas pela Fundação Chico Mendes, com as terras indígenas, com a reserva legal, que no território, no bioma amazônico é 80%, no Cerrado é 35%, e no resto do Brasil é 20%, e isso é importante até que os estrangeiros ouçam, nós temos uma preservação de 71% do nosso território. Nos restam apenas 29%. Isso é uma boa notícia, esse fato de nós termos um território preservado, mas é um grande desafio de como nós vamos usar de forma sustentável e produtiva esses 29% do território brasileiro que estão disponíveis para serem utilizados para a produção de alimentos. E essa responsabilidade cai em muito para vocês aqui do Congresso. Então eu fico muito feliz essa noite de encontrar a casa cheia, um congresso que vai atingir 3.000 participantes. Ivan, eu tenho certeza que os seus cabelos já pararam de cair, vendo esse resultado. Se antes eles estavam se jogando, agora eles vão querer ficar, porque vocês realmente, esse congresso já se constituiu num grande sucesso. Então eu tenho a impressão que quando nós reunimos uma inteligência tão expressiva como essa, nivelando para cima os conhecimentos, nós certamente vamos encontrar boas diretrizes para fazer mais e melhor com o dinheiro público, com as políticas de uso do nosso solo. O Estado de Santa Catarina tem uma Secretaria da Agricultura que recebe um orçamento significativo do nosso governo do Estado, mais de 3%. Nós temos hoje responsabilidade sobre pesquisa agropecuária através da IPAGRE, extensão rural através da IPAGRE, defesa sanitária animal e vegetal, que nós executamos com a nossa empresa vinculada à SIDASC, e o fomento agropecuário. Investimos 540 milhões de reais por ano, mais de R$500 bilhão num estado pequeno. Mas, e operamos com 4.000 servidores, IPAGRE, SIDASC e a Secretaria. Só que cada um desses servidores vai fazer melhor o seu desafio, a sua missão, se ela for pautada em conhecimento. E conhecimento é o que vocês vão produzir aqui e vocês vão gerar diretrizes que vão nos levar para um futuro mais sustentável. Com o que fizemos até aqui, Santa Catarina já se tornou o maior produtor nacional de suínos, somos também o maior produtor de maçãs, de cebolas, agora já cultivamos o mar, somos o maior produtor de ostras e mariscos, somos o segundo maior produtor nacional de frangos, o segundo nacional de arroz. Então temos um destaque, o que prova, deputado, que nós, quando aplicamos conhecimento, nós conseguimos fazer muito em pequenas áreas. Temos 200.000 propriedades rurais em apenas 1,1% do território. Mas quando se usa o solo com eficiência, a resposta vem. Não cumprimos a nossa jornada ainda, porque, como eu disse, temos grandes desafios e grandes oportunidades. Mas certamente, atuando com ciência, com conhecimento, com tecnologia, chegaremos lá. Não é não tocando os recursos naturais que nós vamos ter sustentabilidade, é usando-os com sabedoria. E por isso que eu gostei muito quando vocês apontaram o tema central do Congresso, que é justamente ciência do solo, para quê e para quem. Nós precisamos fazer com que esse conhecimento chegue lá onde ele mexe o ponteiro,
que é onde o conhecimento ajuda a produzir com sustentabilidade. Muito bom esse desafio e tenho certeza que esse congresso vai ter muito sucesso e vai deixar um legado para a gestão e o uso sustentável do solo em Santa Catarina e no Brasil e, quiçá, também para o mundo. Eu tenho ainda uma responsabilidade muito importante que eu gostaria de convidar o presidente da comissão organizadora, Dr. Ivan Bacic, para que viesse aqui, porque me pediram para fazer a abertura desse congresso, mas eu não gostaria de fazê-lo sem a presença que representa aqui a comissão organizadora e fazê-lo em conjunto com o presidente da organização desse magnífico congresso. Então, eu quero terminar declarando aberto o 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Muito obrigado.